Mentira número 10. As iniciações são necessárias para avançar na espiritualidade. O movimento da nova era coloca grande importância nas iniciações. O uso das iniciações sempre foi central na magia, no gnosticismo, na cabala e na maçonaria. Por exemplo, o rito escocês da maçonaria tem 33 graus ou iniciações. Reiki normalmente tem 3, a Wicca tem 3, enquanto que a Eckankar tem 14. A cientologia parece não usar a palavra iniciação, porém mesmo assim tem vários níveis de progressão que correspondem aos níveis de iniciação. Virtualmente todo o caminho da nova era tem pelo menos uma iniciação, e a maioria tem múltiplos níveis, dependendo do progresso e comprometimento do indivíduo. Frequentemente a promessa de outra iniciação maior é usada como uma cenoura para manter os seguidores e fazê-los avançar mais, sob o controle psíquico de um guru. O momento em que um cristão toma uma iniciação em um desses caminhos, ele se enfraquece espiritualmente. Até mesmo a meditação transcendental é iniciática, envolvendo um rito religioso em que o candidato se torna um devoto, mesmo que indiretamente, de uma deidade hindu inferior. Muitos grupos tentam apresentar esses ritos como puramente simbólicos ou cerimoniais em sua natureza, sem uma dimensão espiritual real. Mas ele tem essa dimensão. Todas as iniciações são contratos com a força. Se você ainda tem dúvidas sobre essa essência luciferiana do movimento da nova era, considere a seguinte citação de Dave Spangler, um de seus principais porta-vozes. Ninguém terá permissão de entrar na nova era se não fizer a iniciação luciferiana. Quando o homem entrou na jornada do eu, entrou em uma grande aventura criativa de aprendizado do significado da divindade por meio da aceitação de si mesmo. O ser que o ajuda a alcançar este ponto é Lúcifer, o anjo da evolução do homem. Lúcifer é um agente do amor de Deus. Cristo é a mesma força que Lúcifer. Lúcifer prepara o homem para a experiência de ser um Cristo. Lúcifer trabalha dentro de cada um de nós para nos levar até a plenitude, à medida que nos movemos para a nova era. Livro Reflections on the Christ. Isto foi escrito em 1977, quando o movimento da nova era menos cuidadoso em disfarçar sua sinistra agenda luciferiana. Os arquitetos da maioria das seitas da nova era tomaram o cuidado de ocultar isto e provavelmente lamentam que Spangler, Bailey, Blavatsky e outros tenham sido tão enfáticos sobre o papel central de Lúcifer exerce em toda a filosofia deles. Se existem 3 palavras que resumem o movimento de nova era, elas são enganação, enganação e enganação. Número 11. A era de Aquário marca a aurora de uma consciência mais elevada na Terra. Esta é outra falácia atraente. Ela oferece esperança a qualquer um que esteja escravizado pelo materialismo. Entretanto, a era dourada proposta, que deve aparecer como a grande transição no relógio astrológico, é apenas um truque. Os muitos livros que promovem assim a chamada Convergência Harmônica de 2012 estão tecendo uma teia de ilusão. Os grandes arquitetos do engano da nova era sabem que, se mudarem o mercado com livros suficientes que se propõem a provar que uma nova era dourada está prestes a iniciar, isto gradualmente ganhará aceitação. É o que está acontecendo. Existe uma razão adicional para que essa ideia que está sendo promovida tenha tanta insistência. Os Illuminati estão preparando o caminho para o seu Cristo da nova era, a quem eles algumas vezes chamam de Maitreya. Eles querem retratar isto como a segunda vinda de Cristo e induzir os cristãos de toda parte a aceitarem a iniciação na religião única que eles estão preparando. Essa iniciação será um veneno para todos os seguidores do Messias que se submeterem a ela. Se você estiver familiarizado com a Bíblia e com as profecias do livro de Apocalipse, reconhecerá esta figura, o Messias da nova era, como o anti-Messias. Tudo indica que esse cenário do fim dos tempos está se desdobrando diante de nós e que uma pavorosa série de eventos deverá ter início em algum momento em breve. O estágio 1, a destruição deliberada do sistema financeiro internacional, já está em curso, enquanto que o estágio 2, a introdução da lei marcial nos Estados Unidos e a simultânea abolição de sua soberania, muito provavelmente terá início neste ano em que estamos. A Bíblia deixa bem claro que esses eventos ocorrerão. O próprio Yahushua não sabe quando eles teriam início, de modo que pediu para que todos os seus discípulos estejam sempre vigilantes. Mas aquele dia
E aquela hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos. Vigiai. Marcos 13, versículos 32 a 37. Infelizmente, poucos crentes hoje estão fazendo aquilo que Yahushua nos instruiu a fazer. Mentira número 12. O conceito de mal está fora de moda. A maioria dos membros dos grupos da nova era é ensinada a acreditar que o conceito bíblico do mal é fora de moda e possivelmente até prejudicial. Em vez disso, eles afirmam que tudo precisa estar em equilíbrio, que a ordem sempre precisa fluir a partir da desordem e que todo ato maligno é no fim transmutado em um resultado que reflete a vontade beneficente de Deus. A ideia do mal absoluto, eles dizem, é fabricada pelas religiões monoteístas para reforçar o controle pelo medo que eles exercem sobre seus membros. Na filosofia deles, um Deus verdadeiramente benigno nunca permitiria que o mal desse tipo existisse, mas ele existe. Lúcifer não é apenas um anjo caído, mas é um membro caído da classe dos querubins. Ele possuía poder colossal no reino dos céus, porém escolheu se rebelar. A vontade dele é oposta à vontade de Deus em tudo, e é, portanto, mal no sentido mais tenebroso possível. Alguns grupos de nova era chegaram até a apresentar Satanás como um agente indicado por Deus para testar a alma e fazê-la passar pelos rigores da purificação necessária para entrar nos mundos elevados de Deus. Essa é uma tapeação engenhosa, pois sai completamente o aderente para a profundidade e malignidade do plano de Satanás. Apesar da enorme evidência do mal por toda parte no mundo, os aderentes da nova era ainda persistem em sua crença ingênua que o mal é puramente relativo. Isto, sem dúvida, é um triunfo para Satanás. Qual melhor disfarce ele poderia querer? Mentira número 13. A experiência pessoal é superior à fé. Na superfície, essa proposição pode parecer muito lógica. Afinal, o quão melhor é testemunhar o evento por si mesmo do que aceitar o testemunho dos outros. Isso é tudo muito bom no mundo terreal, mas no reino da espiritualidade pode ser devastador. Efetivamente, é um convite para o buscador interpretar a verdade por si mesmo e aferi-la segundo seus próprios padrões. O aluno está sendo solicitado a servir como seu próprio professor, a escolher aceitar os elementos da verdade que lhe agradem e descartar o restante. Ele também é encorajado a ouvir o mestre interior, sua voz interior ou seu eu mais elevado, e a interpretar a verdade com base em sonhos ou imagens revelados a ele durante a meditação ou contemplação. Você pode ver até onde tudo isso leva? A maior parte daquilo que geramos a partir dentro de nós mesmos, sem a graça de Yahweh para nos dirigir, é uma bobagem que agrada a nós mesmos. Na melhor das hipóteses, como disse o profeta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Yirmiyahu, Jeremias 17, versículo 9. Francamente, Satanás não quer saber em que você crê, desde que você não creia na Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. O propósito da revelação, conforme definida na Bíblia, é fornecer um firme alicerce espiritual para o indivíduo. Yahuwah proveu isto em nosso bem-estar e proteção. Se alguém tem uma experiência que está em divergência com a palavra do Criador, então essa experiência é perigosa e deve ser rejeitada. Não há verdade nela. O movimento da nova era, por outro lado, argumenta que as experiências são vitais para o nosso desenvolvimento espiritual e que devem ser buscadas, pois levam ao autoconhecimento. Essa proposição enganosa é a base para a afirmação por praticante do grupo da nova era, que ele tem algo para todos. Na realidade, tudo é parte do exercício de marketing, a promoção de um supermercado espiritual, onde aqueles que têm fome pela verdade vão procurar algo que seja do seu agrado. E a coisa funciona. A grande proliferação de grupos, cada um com sua própria mistura particular de ideias de nova era, garante que o buscador fique convencido que esteja tomando uma decisão madura e bem informada quando escolhe uma das ofertas dentre as muitas opções tentadoras que existem no mercado da nova era. Mentira número 14.
A Bíblia foi apenas o livro sagrado de algumas tribos do deserto. Essa mentira está relacionada de perto com a de número 13. Ela tenta apresentar a verdade, ou a expressão da verdade, como uma realidade evolutiva. Isso significa que ela precisa ser renovada e atualizada com a passagem dos séculos para atender à consciência e uma mutação da sociedade. O movimento da Nova Era retrata os profetas bíblicos como homens de visão limitada, que focavam principalmente em algumas poucas ideias e ignoravam ou negligenciavam a total amplitude da espiritualidade que os místicos e mestres da Nova Era estão agora trazendo ao mundo. Em outras palavras, do mesmo modo como Israel teve seus profetas, assim também tem o mundo moderno. Esta é outra proposição aparentemente lógica. Ela se aproveita do infindável apetite humano por novidades e inovação, para não mencionar nossa vaidade. Afinal, dada a consciência mais elevada que agora habitamos, em comparação com o antigo povo tribal de Israel, por que Deus não deveria enviar ainda mais profetas e mestres para nos apresentar a verdade de uma forma mais expandida? Esse truque tem sido consideravelmente reforçado pela moderna erudição bíblica e a alta crítica, que produzem uma vasta quantidade de literatura destinada a mostrar que os livros da Bíblia foram escritos por homens falíveis, um produto do tempo em que eles viviam, e que está repleta de inconsistências e moldada por muitos fatores de divisão da inspiração divina. Isso, por sua vez, levou à produção de inúmeras versões da Bíblia e incontáveis interpretações especializadas das passagens principais. Essa confusão tem sido aumentada pela importação de materiais do assim chamado gnosticismo cristão, como os manuscritos de Nag Hammadi e os rolos do Mar Morto. Novamente, o fedor de Lúcifer deve ser evidente em tudo isso. Ele não pode destruir a palavra de Yahuwah, mas pode semear confusão. Assim, seus acólitos, muitos dos quais têm vínculo com a maçonaria e com o iluminismo alemão do século XIX, embarcaram em uma campanha de desinformação. O movimento da Nova Era tem sido bem sucedido em espalhar essa confusão entre uma audiência mais ampla e a ter usado para solapar a fé bíblica genuína. John Todd, um membro dos Illuminati, que se tornou dissidente no início dos anos de 70, passou informações consideráveis sobre as operações internas, os métodos cruéis e a agenda malévola dos Illuminati, que inclui a destruição da fé bíblica. Ele reportou que a única coisa que essas pessoas realmente temem é um pregador bíblico, armado com a mais potente arma imaginável, a Bíblia em uma tradução fidedigna. O pregador proclama destemidamente a palavra do Criador, como um discípulo devoto de Yahushua HaMashiach. Ele faz aqueles que são possessos ou controlados por demônios tremerem. É por isso que o movimento da Nova Era foi criado e financiado pelos Illuminati, para desviar o maior número possível de cristãos da sua fé. O objetivo final deles é induzir os crentes verdadeiros a fazerem a iniciação da Nova Era junto com o anti-Messias e assim anular a capacidade deles de apresentarem orações eficazes ao Criador. Neste ponto, os demônios começarão a se revelar em suas verdadeiras faces, para aterrorizar as nações e causar estragos por todo o mundo. Eles se refestelarão na carnificina e na destruição que provocarão, acreditando erradamente que venceram. Mentira número 15. O Deus do Velho Testamento é uma figura negativa e autoritária. Este truque é especialmente eficaz com os cristãos que raramente leem sua Bíblia, se é que possuem uma. Qualquer um que se preocupa em estudar o Velho Testamento saberá o quão paciente, perdoador e bondoso Yahuwah, nosso Criador, verdadeiramente é. Como o profeta disse, há muito que Yahuwah me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Yirmiyahu, Jeremias 31, versículo 3. O Deus do Velho Testamento não é uma figura fria e autoritária, mas a teosófica Ekankar e várias outras seitas tentam ensinar o contrário. Os cristãos que são atraídos pelas crenças da Nova Era estão sendo lentamente levados a aceitar as mentiras desse tipo. Eles estão entrelaçados de forma tão sutil em todos os seus vários ensinos que os seguidores incautos engolem uma após a outra, sem nunca detectar que algo realmente sinistro está em progresso. Em pouco tempo, mais mentiras insidiosas se tornam estranhamente autoevidentes, e eles também as engolem.
Todo o programa da enganação da nova era foi planejado para funcionar dessa forma. Mentira número 16. É errado orar por outras pessoas sem o consentimento delas. Este truque tem o objetivo de desarmar os crentes e impedir que eles usem a oração eficaz. De acordo com o movimento da nova era, você está interferindo com o estado da consciência das outras pessoas quando ora por elas sem sua permissão. Isto trata a oração como algo similar a um encantamento de magia ou afirmação mental, em vez de um pedido ao Criador Yahuwah para conceder sua graça sobre parte de sua criação. A oração é fundamental para o cristianismo, de modo que um ataque à oração é basicamente uma tentativa de evitar que os crentes sirvam ao Messias. Mentira número 17. A visualização criativa é a chave para a liberdade espiritual. Não, ela não é. A visualização criativa, que é ensinada pela maioria dos caminhos da nova era, é o oposto da oração. Este falso princípio, que está vinculado com a mentira número 1, que o homem pode se tornar um Deus, escraviza todas as que utilizam. A visualização criativa é realmente uma tentativa de manipular a força, um tipo de magia branca. Para torná-la mais eficaz, o aderente também é ensinado a esvaziar sua mente. Uma mente vazia é exatamente o que Lúcifer quer. Isso lhe dá mais espaço para trabalhar. É por isso que as pessoas que meditam ou contemplam regularmente estão sem saber, se abrindo para as influências ocultistas e para o ataque psíquico. Muitas seitas dizem aos seus seguidores que irem além da mente, entregarem sua vontade e serem verdadeiramente criativos. Essa doutrina cínica realmente significa o seguinte: pare de usar o senso comum e aceite como reais as imagens ou pensamentos que o guru ou mestre transmitir para dentro da sua mente. Este é um antigo método de controle mental, tão eficiente hoje quanto era no mundo ocultista da Babilônia ou do Egito de antigamente. Mentira número 18. Abrir o chakra da pessoa permite que o espírito entre. Não, não, não e não. Essa é uma mentira pavorosa. Ninguém deveria abrir qualquer um de seus chakras por qualquer razão. Todos esses tipos de abertura permitem que entidades psíquicas entrem. É por isso que os mestres das marionetes que estão por trás do movimento da nova era gostam tanto de fazer as pessoas abrirem os seus chakras. Este perigo aplica-se tanto aos chakras do terceiro olho e coroa, como para qualquer um dos inferiores. O Espírito Santo não necessita de um chakra para entrar no seu corpo. A graça de nosso Salvador Yahushua não necessita de um chakra para nos santificar e nos proteger. Portanto, quem necessita de um chakra aberto? A resposta deve ser óbvia: Lúcifer. O mesmo truque sagaz também é usado pelo movimento da nova era para danificar a aura de uma pessoa, para criar uma fissura ou uma linha de falha que a força das trevas possa usar para entrar. Isso é frequentemente feito sob o disfarce de uma suposta cura espiritual, como aquela que é praticada pelo Reiki. Comentários finais. Se você é um membro do grupo da nova era, reflita cuidadosamente sobre o conteúdo deste ensaio. Se você quer adorar Lúcifer, isso é problema seu, mas se for atraído a adorá-lo em disfarce, sem o seu conhecimento ou consentimento, então você deve a si mesmo um esforço para esclarecer os fatos. Estamos vivendo em uma época em que os falsos profetas estão por toda parte. Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, nos advertiu muitas vezes sobre os perigos, sobre os lobos disfarçados de ovelhas que vêm para nos enganar e devorar. O maior erro que podemos cometer é imaginar que Satanás desistiu de seu plano de destruir a fé bíblica. Não existe mentira que ele não contará para alcançar seu objetivo. Ele sabe que quanto mais mentiras contar, maior será a possibilidade de fazer você encontrar alguma que seja do seu agrado. Essa é a filosofia de Satanás, e ele tem sido incrivelmente bem sucedido. A enganação da nova era está entre suas mais sofisticadas realizações. Lembre-se, isso não é um jogo. Seu bem espiritual está em risco. A variedade dos livros da nova era que estão disponíveis e a variedade de modo em que as ideias da nova era estão sendo empacotadas para lançar os incautos. Lembre-se, todos os autores da nova era estão seguindo Lúcifer, de uma forma ou de outra. Nenhum crente verdadeiro deve ter algo que ver com qualquer um dos seguintes autores ou caminhos. Livro O Poder de Agora, de Eckhart Tolle. Livro Um Curso em Milagres, de Ellen Schuckman e William Thetford. E o livro A Idade dos Milagres, de Marianne Williamson. Todos os livros dos seguintes autores, ou livros que ensinam
ou adotam os seguintes ensinos: comunicação psíquica com animais, mediunidade e comunicação com os mortos, eneagrama, cabalá, maçonaria, teosofia, Rudolf Steiner, antroposofia, escolas de Waldorf, Aleister Crowley, Helena Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey, Benjamin Creme, David Spangler, James Hillman, Gurdjieff, Ouspensky, Bennett, Edgar Cayce, Marianne Williamson, Eckhart Tolle, Ken Wilber, Ekankar, Radhasoami Sammat. Cientologia, anjos, fontes externas à Bíblia, Findor, Reiki, telepatia, Xing, recitação de mantras, meditação, yoga e oração contemplativa, hipnose e programação neurolinguística, viagens fora do corpo, de qualquer forma, interpretação de sonhos, astrologia, xamanismo, reencarnação, lembrança de vidas passadas e vida entre as vidas, Wicca, cartas do tarô, a deusa, incluindo o culto católico mariano, karma, poemas de Rumi Hafiz, poetas islâmicos sufistas, livro de nova era e neocristãos promovidos por Oprah Winfrey. Além disso, muitos autores considerados cristãos estão promovendo fortemente ideias de nova era, em particular a ideia que tudo é unidade, que o ecumenismo é o caminho a seguir, que o mal é relativo e que Deus é um Deus de amor somente, e não um Deus de julgamento. Entre esses se incluem C.S. Lewis, Billy Graham, Benny Hinn, Joel Osteen, John Hagee, Tim LaHaye e Rick Warren. Muitos livros sobre psicologia e psicanálise também são veículos disfarçados para as ideias da nova era. Os principais são aqueles escritos por Jung e por seus seguidores. Se pinta um quadro severo, é porque a realidade é severa. Qualquer pessoa que se envolva nesses movimentos, ou até mesmo que apenas se aproxime deles, está correndo um risco real em seu bem-estar espiritual. A coisa que Satanás quer é que todas as potenciais vítimas, se afastem tanto da proteção do Messias, que, quando seus demônios atacarem, elas não tenham mais defesa. Você brincaria com um tabuleiro de Ouija? É claro que não. Então, por que brincar com um dos muitos caminhos da nova era, cada um dos quais nada mais é que um simples tabuleiro de Ouija, uma porta para o mundo dos demônios, em disfarce. O tabuleiro de Ouija faz rapidamente para demônios de baixa ordem. Um caminho da nova era faz lentamente para os demônios da mais alta ordem. Satã, o adversário, não é bobo. Ele espera obter retorno com cada centavo que investe. Hoje, ele está investido pesadamente no movimento da nova era. Por quê? Porque esse movimento está produzindo resultados espetaculares para ele.